Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Voz que Eleva. Uma grande honra estar aqui toda semana com vocês e eu quero falar para vocês que esse episódio está imperdível. Algumas semanas atrás nós recebemos aqui um convidado que ele gerou muito entendimento, muito esclarecimento acerca do Via Verde Shopping, nosso maior polo varejista aqui do estado. Então, diante disso, hoje é uma grande honra. Eu estou recebendo os administradores, a diretoria da Alkia, que é a administradora que vocês vão entender bem como que funciona, né? Vamos espremer mais eles aqui para entender o que que vem de investimentos. Então sejam muito bem-vindos, tá? Fred Youssef e Cláudio Ximenes. Muito obrigada pela presença. Que honra recebê-los aqui no nosso estado. Agradeço o convite, Irineia. É uma grande oportunidade para conversar com você e a todos os seguidores do Voz que Eleva. Muito bem. Obrigado mais uma vez, né, aos seguidores, a Irineia, todos os nossos clientes do shopping, né, do Via Verde, que é sempre um orgulho receber cada vez mais com mais qualidade. Obrigada, Cláudio. Cláudio, vamos conversar por você. Ou então, o Fred, quem se sentir À mais, vontade, fiquem à vontade, à tá? vontade. A gente faz Fala um jogral aqui. com certeza. Fala pra gente da Alkia. Apresenta pra gente como que funciona, né? É importante o pessoal conhecer um pouco da administradora, como que é a presença no setor. Fala um pouquinho. Pode ficar bem à Que vontade. legal. Bom, a Alkia é, como você bem disse, é a administradora do Via Verde Shopping, né? Então, a Alkia, ela administra no Brasil, são 12 empreendimentos, distribuídos geograficamente por 4 regiões. A gente está no Norte, Nordeste, no Sul e no Sudeste. E o Via Verde é hoje, né, do grupo, um dos grandes protagonistas do nosso portfólio. Então, a Alkia, na qualidade de administradora, ela presta serviços para o empreendedor do shopping, ou seja, é o grupo que é o proprietário do tijolo, né, do equipamento Via Verde Shopping. Esse grupo, né, é chamado HSI, é um fundo de investimentos, e o veículo que é proprietário do Via Verde Shopping é um fundo de investimento imobiliário chamado HSML 11. É Hum. uma cota que ela é negociada na Bolsa de Valores, ou seja, qualquer indivíduo, qualquer cliente do Via Verde Shopping pode ser dono do shopping. Basta comprar uma cota do fundo na Bolsa de Valores. Muito interessante. E como que funciona essa orientação na gestão dos empreendimentos locais dentro do Via Verde Shopping? A orientação, se diz, De gestão, por exemplo, é algo que eu quero me tornar sócia, né, então eu tá, quero comprar um fundo. E para mim ter segurança, como que funciona a gestão na prática, com os lojistas, fala um pouquinho para as pessoas entenderem como que funciona mesmo a administração de um shopping, perfeito. desde a raiz lá, né, dos investidores, assim como também, né, a administração local, o Perfeito, lojista. perfeito. Como que a gente está organizado? A gente tem 12 shoppings pelo Brasil, como o Fred explicou, e a gente está com uma administração central, escritório central em São Paulo, onde tem toda a parte de back-office, a parte comercial, né, a parte de gestão centralizada ali em São Paulo, mas a gente tem pouca gente, né? A gente tem poucos funcionários ali em São Paulo, porque o que importa mesmo está na ponta. Então, a gente tem, né, nas administrações espalhadas pelo Brasil, você tem as áreas de operações, a área financeira, a área comercial, a área de marketing, em cada um dos 12 empreendimentos, tá? Então a gente aproveita a escala, né? A gente aproveita eventos que tem num shopping, leva para o outro, a gente negocia uma Interessante. loja de Londrina que de repente quer ir para São Paulo, de São Paulo para o Rio, do Rio para Maceió, e aí pega o avião e vem para o Acre. Então a gente tenta aproveitar isso, a nossa localização, nossa posição em São Paulo, onde estão a maioria dos lojistas, para a gente poder fazer essa negociação, né, e trazer o lojista para os shoppings espalhados pelo Brasil. Eu observei até o Wander trouxe para gente que o shopping ele presta essa consultoria, essa assessoria, né, para o investidor local, né? Então, o investidor local que tem um interesse em ter uma grande marca aqui, conta para gente o caminho também. Acho que, só para ter uma ideia, cerca de 70 a 80% dos contratos assinados de lojas, né, dentro do shopping center do nosso grupo, eles são originados nas cidades locais. Então, a gente fala na ponta, né? Então, isso é super representativo.
A gente não há muita centralização nessa negociação. Então, a gente precisa muito do investidor local, do franqueado local. Então, o que a gente faz é a ponte, né, com a marca, a franquia, que fica em São Paulo, Rio de Janeiro, geralmente, onde tem, né, a sede dessas marcas, com o investidor local. E a gente está preparado, a gente tem um time experiente que pode, se você tem interesse de entrar no shopping, seja algum segmento que você já estudou, que você gosta, vestuário, bijuteria, alimentação, você pode procurar o time do shopping que ele vai explicar como que funciona, vai te dar exemplos de faturamento, por exemplo. A gente não tem como dar garantia de nada, né? Mas a gente pega exemplos. Ah, uma franquia tal, ela vende tanto com a gente em Maceió, em Salvador, no Rio de Janeiro. Quanto será que ela poderia vender, gerar de faturamento Aqui. aqui, né, em Rio Branco, aqui em Via Verde? Quais são as condições? Quais são as sazonalidades? Isso é super importante também, É. porque cada segmento tem a sua sazonalidade. Você E tem cada estado tem a sua peculiaridade comercial também, né? Sem dúvida. Exatamente, Essa história. exatamente, exatamente. Isso é super importante. Então, o nosso time está preparado e é muito importante essa troca de informações. Sim, a gente gerencia, né, de forma centralizada ali de São Paulo, essas informações entre os shoppings, mas os nossos shoppings, nossos times de shoppings, eles conversam muito entre si para trocar boas E eu práticas. vou pegar uma carona na tua primeira pergunta, quando você perguntou como é que funciona, né? Assim, eu vou na origem, né? Então, quando o empreendedor, né, toma a decisão de fazer um investimento para construir um shopping center, primeiro de tudo, ele precisa decidir o local, né? E faz-se uma pesquisa. Então, há 15 anos, né, praticamente 15 anos, né? Então, em 8 de novembro de 2026, a gente completa 15 anos de existência. 15 Então, anos. provavelmente, uns 3, talvez 4 anos antes da inauguração, foi feita uma pesquisa e identificou-se o potencial de consumo na cidade de Rio Branco. Uma vez identificado, se identifica onde é o melhor local para se estabelecer um empreendimento. Então, à época, foi escolhido aquele ponto, muito provavelmente porque era o vetor de crescimento da cidade, né? Então, o fenômeno que a gente viu acontecer aqui na cidade, né, é que o Via Verde Shopping foi o grande polo de desenvolvimento urbano no entorno, né? Sem Então, 15 dúvida. anos depois, naturalmente, quem mora na cidade e vive a cidade consegue perceber, né, claramente a evolução que aquela região teve, né? Então, não só pelo adensamento urbano, mas também pelo estabelecimento de outros empreendimentos comerciais que criaram essa densidade de varejo naquela região. Assim, não só nós observamos a valorização, né, também. Todas as grandes empresas foram para lá, assim como Câmara Municipal, Ministério Público, os valores dos lotes ao entorno, quem diria 15 anos antes da vinda do Via Verde Shopping, que seria, né, então a valorização em geral, assim, deve ser um orgulho para vocês, né, saber que o shopping trouxe tanto desenvolvimento. Esse é Não, um não se sente fenômeno, orgulhoso? é motivo de muito orgulho, né? Então, o Via Verde, como eu comentei aqui no início, né, é uma das estrelas do nosso portfólio. Então, o fundo de investimentos, que é proprietário do Via Verde Shopping, ele possui 8 empreendimentos e o Via Verde hoje é uma estrela, é a estrela da companhia, né? Então, a gente tem dados, né, de resultados, principalmente no passado recente, o que o Via Verde tem níveis de crescimento maiores do que a média do Brasil e maiores do que outras empresas de shopping que são renomadas, reconhecidas como as maiores ou melhores empresas do Brasil. Então, hoje é motivo de muito orgulho, né, Muito. para a gente e acredito também motivo de muito orgulho para o morador de Rio Branco e do estado do Acre. Com certeza, para nós, acreano, né, assim, tem um acreano do pé rachado, já ouviram esse, Já, esse Sim, bordão, sim, né? sim, sim. já. Nós, assim, poder enxergar, quando veio, assim, alguns hábitos comuns, eu tenho que confessar para vocês, as pessoas diziam, ih, não vai dar certo não, porque o povo gosta de galerias, gosta de... E aquilo para a gente, assim, ver que deu certo, que hoje é o nosso principal ponto de compras, assim, eu não penso em outra coisa, não vou em galeria, vou onde tem segurança, onde tem um ar-condicionado gostoso, onde tem uma boa alimentação, um lugar, um ambiente familiar, Uhum. né, um ambiente seguro, com estacionamento, enfim, a gente primeiro pensou em comprar um presente ou precisa de alguma coisa, é correr no Via Verde Shopping. Então, para a gente, assim, é um grande orgulho como acreano mesmo, termos essa proximidade, né, em ver que o shopping deu certo e está só crescendo. Então, vamos falar de investimentos? O Vamos. que que tem mais para crescer ali? Que a gente tem observado que tem umas obras ali ao lado. Conta aí um pouquinho para a gente.
A gente tem programado, até para explicar um pouquinho até de como funciona a gestão de shopping, uma parte importante, essa parte de desenvolvimento, né? Então, há alguns anos a gente foi para, né, para a mesa de novo ali, colocou, né, os projetos do shopping e a gente começou a imaginar o que seria o Via Verde Shopping de 2030, de 2040, né? Então, a gente está pensando sempre 5, 10, 15, 20 anos na frente. E a gente fez um estudo, né, e fez já projeto, a gente tem anteprojeto, de uma expansão do shopping, a gente chama de master plan, onde a gente contempla um crescimento do shopping, um crescimento parcial, um crescimento total nos próximos anos, porque quando você tem um shopping de 98% de ocupação, mais de 98%, isso significa, né, menos 2% da área das lojas estão vazias, né? E que é sempre saudável ter essa vazia para poder ter, A a oxigenação, né? oxigenação, poder ter Trazer novidades. disponibilidade, né? Então, quando chega nesse patamar, você tem que obrigatoriamente pensar em crescer. E a gente tem pensado, né? É óbvio que o cenário macroeconômico hoje ele não favorece grandes investimentos desse porte, mas olhando para o empreendimento em si, investimentos que a gente pode, né, já compartilhar, que a gente está focado aí nos próximos meses, nos próximos semestres, a gente quer trazer melhorias para o conforto do cliente. Então, tem programado melhorias na praça de alimentação, melhoria no banheiro, na estrutura dos banheiros, para a gente poder receber o nosso cliente cada vez melhor, né? Porque a gente tem muito orgulho de receber, a gente tem muito orgulho desses resultados, mas mais ainda a gente tem orgulho de fazer parte da vida do acriano, né? A gente sabe Verdade, que muitas vezes é a primeira vez que a pessoa foi ao shopping, foi ao cinema, foi ali no Via Verde Shopping, a verdade. primeira vez que vai numa praça de alimentação, que vai num Burger King, que vai em alguma Verdade. lanchonete, né, importante ali, as lanchonetes locais também, a gente tem muito orgulho disso, né? E é um ponto de encontro das famílias, Com dos amigos. certeza, com Isso para a certeza. gente é muito importante, a gente leva isso muito a sério, tá? Então a gente quer investir cada vez mais para o conforto, melhorar o conforto, né, para os clientes e que eles voltem cada vez mais, né? Com certeza. Eu estava comentando agora há pouco, né, com vocês. Uhum. A minha filha, ela fez um intercâmbio e nós fomos em Manaus e ela, mãe, tem um amigo meu do intercâmbio lá em Manaus. Aí vamos marcar no shopping. Aí ela disse, ah, é, porque tu não conhece shopping. E ele tirando sarro porque ela era do Acre. Ela tome vergonha que nós temos orgulho do nosso Certamente, é. shopping, né? Então, assim, esse pertencimento da população que hoje não busca só um lugar de compras, né? Busca de lazer, busca de entretenimento, e o shopping oferecer tudo isso, até com os investimentos que nós fazemos, que o shopping traz, para ter essa interação. Realmente vocês pensam na família, né? Em envolver todo mundo, não é isso? Acho que como eu estava comentando com você aqui ainda off, Uhum. né, a gente tem uma visão muito clara, né, que o shopping é uma representação muito fidedigna da sociedade, né? Então a gente sabe que o ser humano é um ser gregário, então ele gosta de conviver em sociedade, em comunidade. E naturalmente, quando você tem um equipamento na cidade, né, que você tem a segurança, que você tem a climatização, você tem uma ambientação e um conteúdo que seja interessante, as pessoas vão querer estar juntas nesse local. Aquilo que você falou, né? Muitas vezes o shopping representa o primeiro encontro do surgimento de uma família, né? Então, Verdade. aquele famoso primeiro beijo, onde aconteceu? Com Putz, aconteceu certeza, no cinema do Via Verde Shopping, né? com Isso é comum, certeza. isso aconteceu no nosso empreendimento e também a gente tem muito orgulho desse ineditismo, né? Dessa pedra fundamental que a gente certamente foi em várias famílias da cidade. Assim como, né, o Via Verde Shopping também é a porta de entrada no mercado de trabalho para muitas pessoas. Esse também é um fenômeno que acontece por todo o Brasil, né? A indústria de shopping centers, o varejo, costuma ser, né, dados de pesquisa, a porta de entrada de muitos da força de trabalho no mercado brasileiro. E vamos falar um pouquinho de futuro. Nós observamos que o perfil do consumidor tem mudado muito, né, nos últimos tempos, inclusive com compras online. Então, assim, qual a estratégia que vocês, além dos que a gente sabe que é o lazer, né, que a gente vai mais para a compra, eu acho que acaba sendo, não sei se é a minha percepção só, mas eu acho que Fato. alguns estudos internos vocês devem observar isso, que você vai pelo lazer e acaba fazendo realmente a compra, né? Conta pra gente, assim, de visão de futuro, o que que vocês têm até para nos alegrar aqui com o nosso Via Verde Tá, acho que Shopping. primeiro de tudo, todas as nossas decisões na Alck, elas são tomadas muito menos pelo achismo e muito mais por dados de pesquisa, Dados, né? Então a isso. gente costuma coletar dados, seja através das pesquisas em campo que a gente roda a cada basicamente 2, eventualmente 3 anos, né? A gente está rodando até com esse curto espaço de tempo de 2 anos agora,
A pesquisa em campo, eu estou aqui olhando para o Vander, ela deve começar ainda agora, nesse mês. Mês que vem, final do primeiro semestre, a gente vai ouvir, seja da cidade, seja dos nossos clientes, o que que eles querem, o que que eles esperam, né? Então, com base nisso, né, o que que a gente já aprendeu? Que a visitação ao shopping center simplesmente para comprar, com motivo que a gente chama transacional, é cada vez menor. Então, a importância da experiência, né? Então, como o Cláudio bem colocou, para onde a gente está canalizando nossos investimentos para esse curto prazo, é justamente para focar na experiência, para transformar o equipamento num equipamento muito mais que tenha aquela porta de boas-vindas e que faça com que o nosso cliente tenha vontade, desejo e orgulho de visitar, e isso também aumenta o tempo de visitação, né? Então, e aproveitando que está lá dentro, né, ele aproveita para fazer eventualmente uma compra, né? Mas um fenômeno que aconteceu, né, que vem acontecendo na indústria ao longo dos últimos anos é uma transformação do que a gente chama de área bruta locável, ou seja, a área de venda, né, a área de cada loja, a gente transforma operações de varejo em operações de entretenimento, lazer, serviços e que o shopping faça cada vez mais parte da vida e do cotidiano e participe da jornada do nosso consumidor, de forma ampla e restrita. Muito bem. Para a gente encerrar, porque o tempo é bem curto, eu sei que a agenda de vocês está bem apertada. Vocês chegaram aqui no Acre no meio de um grande burburinho, né? Tem aí o BK contra o McDonald's, as hamburguerias locais que são excelentes, maravilhosas, também entraram nesse game. E nós estamos, assim, bem ansiosos e apreensivos para que venham mais, né? Contem para a gente, Essa é contigo, Cláudio. conta para a Com gente essa certeza. percepção aí. Deixa eu só te corrigir, não é BK contra McDonald's, é a favor. É verdade, E a gente verdade. entrou nessa É brincadeira verdade, também, né, é verdade. porque a gente tem todo o intuito, obviamente, né, que o McDonald's estabeleça aqui na cidade, estabeleça em Rio Branco, né, e venha para o Via Verde Shopping. Então, a gente está ansioso, né, que nem todo cliente, né, todo mundo, todo acriano, acho que já sonha com isso há bastante tempo, e é um sonho nosso também. E eu posso dizer que acho que hoje, mais do que nunca, também é um sonho da marca. E hoje a gente está muito mais perto do que longe. Então, eu espero que a gente tenha novidades em breve para poder compartilhar com todos vocês. Que venham até novas hamburguerias, né? Os Com americanos certeza. falam, né? A colaboração é a nova competição, né? Acho Exato. que essa é a frase, Com né? E certeza. aconteceu, curiosamente, um fenômeno relativamente parecido com a gente, com a chegada da van, né? Então, quando a van, né, fincou bandeira aqui no Acre, né, em Rio Branco, na nossa avenida ali muito próximo, né? O primeiro ato da administração do Via Verde foi abrir as portas e desejar boas-vindas. E Olha essa só. parceria com a van, né? Então, acabou sendo reconhecida então pelo proprietário da van e, curiosamente, gerou negócios, né, entre o nosso grupo e a van e Olha outros só, empreendimentos também, que né? coisa O que a boa. gente costuma falar, a frase é que 1 mais 1 igual a 3, né? Com Então, certeza. a presença da van, seja dos atacadistas, né, que estão ali no entorno, Próximo, é. isso cria um polo de varejo em que, e muito embora parte dos recursos da cidade sejam destinados para esses novos empreendimentos, mesmo assim faz com que o ecossistema cresça como um todo. É como se a gente estivesse crescendo o bolo e a nossa fatia aumenta, né? Então, Com certeza. provavelmente, acho que isso norteou aí a brincadeira, né? Guimarães Rosa já dizia, é perto dos bons que nós É ficamos isso, melhor, é né? isso. Então é mais ou É menos o isso. sábio. A van É, foi lá para perto, não vou ficar aqui pertinho, né? E todo mundo ganha, É isso aí. né? Nós ganhamos, a sociedade ganha. E eu quero aqui externalizar os nossos parabéns como acriana, tá? Conhecendo o mercado, conhecendo o Via Verde Shopping, estão de parabéns mesmo, assim. O Via Verde Shopping, ele trouxe pertencimento. Ele aumentou a nossa autoestima, então eu falo com muito orgulho. As famílias que eu conheço, moro próximo do shopping e torço, e a população do Acre, ela torce e muito, como comunicadora, eu posso trazer para vocês, que venham mais e mais. Eu sei que vocês não podem falar, mas eu sei que grandes lojas ainda vêm, e a gente está nessa torcida, e eu quero que vocês falem aí, convidem a nossa população, né, para continuar, né, prestigiando, acreditando, fortalecendo o Via Verde Shopping. eu queria só comentar uma curiosidade, né, que muito embora o shopping tenha nascido em 2011, né, a gestão da Alkia, né, dos executivos que estão à frente da Alkia hoje, chegou em 2018, né, e o Cláudio, especificamente, né, quando eu estava na companhia e fiz o convite para ele entrar na Alkia, o convite, as portas foram abertas aqui em Rio Branco,
né? O Cláudio, então, vindo da Espanha, né? Estava vindo de fora do Brasil, voltando para o Brasil e querendo voltar para o mercado de shopping centers. Ele bateu a porta, enfim, a gente se comunicou e aí a oportunidade foi no Via Verde. Ele aceitou o convite, né? Ele veio conhecer a cidade, falou, Fred, tô dentro, né? E a gente tem muito para a gente transformar nesse equipamento, né? Então, Muito bom. acho que principalmente, né, o que a gente percebeu a partir dessa data, né, da chegada do Cláudio em 2018 e a partir também do legado que ele deixou e das pessoas que ele contratou para o Via Verde Shopping, a gente vê essa evolução a passos muito, muito largos, né? E não é à toa Verdade. que os resultados de crescimento tenham batido os demais shoppings do Brasil, tem muito a ver com o abraço da cidade, o equipamento, e tem muito a ver também com a gestão que a gente acredita que tem feito no equipamento. Não, com certeza é isso. É isso, agradecer o seu tempo, ele, né, agradecer os nossos seguidores, agradecer todo acriano, né, que vai ao shopping, porque para a gente cada visita é muito importante. Então, o nosso objetivo é que os consumidores voltem cada vez mais consumindo, se divertindo, se encontrando, confraternizando. Isso é muito importante para a gente valoriza bastante e a gente tem uma missão, a gente tem um foco de deixar o shopping cada vez melhor, cada vez mais confortável e com mais novidades para o consumidor estar cada vez mais lá dentro com a gente. Ou Muito bom, seja, o muito. Via Verde é lugar de gente feliz, né? Isso mesmo. A alegria é aqui no Acreano, você já deve ter percebido, né? O Exato, Acreano, nós exato. somos, é um povo bem acolhedor, é um povo bem feliz, graças a Deus. Muito obrigada pela presença de vocês, foi uma grande honra, tá bom? Espero que vocês façam uma boa viagem de retorno e deixem aí mais um legado, né, na administração que já tem bem sido fantástica aí, É. tá bom? Uma coisa bacana que a gente tem ouvido, né? Toda visita que o shopping acabou se tornando um polo de encontro para assistir jogos de futebol, né? Com certeza. Então, o Vander, né, já está com o desafio, né, de criar um ambiente muito legal para a Copa do Mundo, para receber todo Nossa, o público da cidade, aquilo do ali não vai estado, aguentar de tanta gente, e gente, pelo dessa amor vez de todo Deus. mundo torcendo para o mesmo time, né? A Olha, mesma Exato. todo seleção, né? mundo, é. Já participamos de tal qual final de BBB, na história do Via Sim, Verde Shopping, nós já sim. temos outros que todo mundo, né, vai para ali, Aquela foi histórica, né? A final, o com uma histórico. Macriana na final que ganhou, né? Que foi campeã. Exatamente. É. Nossa, eu estava lá, com certeza, gritando e vibrando. Mas é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, um bom retorno. E é isso, pessoal. Olha só. Quão rico é esse bate-papo, né? Espero que vocês possam encaminhar aí a setinha, curte o nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.